Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu sou Fabiano Sales, te dou as boas-vindas nesse momento de estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho. A gente busca aprofundar os conhecimentos da doutrina espírita e com isso aprender um pouco mais do Evangelho utilizando diversas obras, tanto as obras básicas de Allan Kardec quanto subsidiárias. Atualmente estamos no finalzinho do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E te convidamos, daqui a pouquinho, a escutar conosco o estudo preparado pela Cláudia em torno do capítulo 47, o educador conturbado. Diversas colocações que ela faz, nos instigando a aprofundar nesse tema que é bastante interessante, a educação e, sobretudo, a autoeducação. Mas eu não vou dar muito spoiler, não. Até porque a gente sempre coloca nos comentários, na descrição aí, uma série de outras bibliografias, de outras mensagens, para que você possa aprofundar o estudo do tema e seguir conosco aprofundando os conhecimentos da doutrina espírita. Já fica aqui, então, o nosso convite, porque a gente tem um outro momento, que é uma live que acontece sempre no mesmo dia do lançamento do podcast, no nosso canal do YouTube, Então a Cláudia vai estar lá, porque o tempo do podcast é curtinho, Assim como o tempo da live também, mas nos dá a oportunidade de juntos estudarmos e aprofundarmos mais o tema. Então não se esqueça, no nosso canal do YouTube, normalmente a gente começa às 17h50, a gente tem um outro momento aí bastante interessante, já fica aqui o convite para que você possa se juntar a nós. Se não puder no horário, não tem problema, fica gravado, você pode ir lá visitar, colocar seu comentário. E aí o convite para participar sempre conosco, se envolver nesse esforço de estudo da doutrina espírita. E no final desse nosso podcast, a gente tem sempre o nosso momento de oração. A gente sempre inicia com uma mensagem inspiradora, uma poesia, e hoje a nossa prece final será uma prece belíssima do Aniceto. Não deixe de ficar até o final e nos acompanhe aí nesse momento final do nosso podcast. Não vou me alongar mais, mas a gente sempre encerra, eu particularmente sempre encerro com o nosso convite de coração. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho realizado semanalmente pelo Grupo Espírita Irmão Áureo, divulgado pelo podcast e também através da live. Atualmente estudamos o livro Jesus no Lar e hoje especificamente o capítulo 47, cujo título, O Educador Conturbado, já é digno de nossa atenção. O que é uma conturbação? Segundo o dicionário, a palavra conturbação tem origem no latim conturbatio. Conturbação significa ato ou efeito de conturbar, agitação, perturbação, motim, revolta, sublevação. Conturbar significa abalar-se o ânimo ou a calma, agitar-se, perturbar-se. A pergunta natural que se segue é: quem em estado de agitação, perturbação, revolta pode candidatar-se ao cargo de educador, sendo eficaz nesse mistério apenas recomendando aos outros aquilo que ainda não carrega consigo e, portanto, não pode exemplificar? Em um ditado popular, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nesse ponto, oportuna a indagação de André, que dá início ao capítulo 47, quando fala das dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, ou seja, às claridades apresentadas por Jesus com suas palavras e exemplos, chamando as criaturas à renovação íntima, ao trabalho incessante de burilar as próprias almas, iluminar-se, cuidar-se, porque afinal de contas já compreendemos, quando chegamos praticamente ao final dessa obra,
que não estamos aqui para salvar o outro, e sim para conhecer e aperfeiçoar a nós mesmos, e dessa maneira, de algum modo, convertermos-nos em instrumentos úteis da obra divina, pelo exemplo que possamos ofertar de coragem, fé, alegria e bom ânimo, somando serenidade e tranquilidade àqueles que caminham conosco, também em processo de autoconhecimento. Outra coisa importante para compreendermos é que nesse processo de autoeducação, ele se dá no convívio diário, e Jesus nos indica a fórmula ideal de não fazer aos outros o que não gostaríamos fosse feito a nós mesmos. Misericórdia quero, afirma o Mestre. Reconhecermos-nos na condição de aprendizes, propondo-nos a abandonar a carga da presunção, do orgulho e do egoísmo, para dispormos-nos à realização dessa obra de autotransformação, reconhecendo-nos necessitados das claridades do Evangelho e permitindo as correções necessárias. Lembremos-nos aqui do discípulo Bartolomeu, que na obra Boa Nova, capítulo Bom Ânimo, apresenta ao Mestre a sua dificuldade de entendimento quanto à boa notícia trazida por Jesus, no que ele prontamente responde ao discípulo que o Evangelho deve florescer primeiro no coração de cada criatura, para depois esparramar-se mundo afora, em um trabalho de formiguinha, onde cada coração de boa vontade conta, onde cada exemplo de fé e esperança soma. Seguindo a narrativa de Naio Lúcio nesse capítulo 47, Jesus, o educador por excelência, conta uma história sobre um homem singularmente forte, que se especializara em serviços de reparação e reajustamento. E então foi convidado por um anjo a consertar um aleijado, a aperfeiçoar uma velha coxa, a concorrer para o refazimento de um homem chagado e aflito e a cooperar em benefício de um jovem perdido em maus costumes. Esse homem forte, utilizando-se de um martelo que possuía, atendeu prontamente ao que lhe foi solicitado. Entretanto, é destacado na lição que, para realizar a tarefa, agiu com muita dureza e indiferença aos apelos e gemidos daqueles que estavam submetidos às duras disciplinas impostas por esse educador conturbado. Até que chegou o dia em que esse homem robusto, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. Nesse momento, foi examinado criteriosamente pelo embaixador sublime e, constatadas as deformidades morais, caracterizadas pelos pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, foi-lhe recomendado o mesmo processo de reajuste que havia aplicado aos outros. Meus irmãos, chega para todos nós o instante do burilamento de nossas deficiências íntimas, momento em que seremos tratados com a mesma misericórdia ou falta dela que manejamos para com os outros. Naio Lúcio nos conta que aquele homem robusto não suportou os métodos que havia aplicado aos outros e caiu ao chão contorcendo-se desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Foi confiado, portanto, a outros educadores da alma, que se transvestem, podemos dizer, de dor e vicissitudes, para assim recuperar-se, reerguer-se e regenerar-se. E Jesus conclui magistralmente na narrativa de Naio Lúcio que devemos usar de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprender a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Bela lição para todos nós por nos relembrar que devemos procurar melhorar e aprender sempre para sermos úteis uns aos outros nas bases da paciência e do amor, que é a medida que desejamos para nós mesmos, não é verdade? Educar-se para auxiliar na educação do outro. Nos lembra Emmanuel no livro Fonte Viva, lição 54, intitulada Procuremos com Zelo, que autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Nos diz ele, busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença seja onde for,
com as bênçãos do serviço a todos. Então logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Não poderia ser diferente do que Emmanuel e tantos outros benfeitores nos esclarecem, pois nos diz esse benfeitor, na mesma lição supra-referida, que a vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Então, meus irmãos, caminhemos enquanto temos luz. Resolvamo-nos uns com os outros enquanto estamos a caminho, na possibilidade bendita do entendimento. Eduquemo-nos em primeiro lugar quanto às nossas manifestações. Endireitemos os pés, firmemos as pernas, corrijamos o olhar, inclinemo-nos para o bem hoje. Ouçamos com atenção, falemos com bondade, sejamos sinceros em nossas intenções. Acendamos a luz do bem em torno de nossos passos, permitamos a corrigenda que Jesus traz para cada um de nós nas bases da misericórdia. Para encerrar, e já convidando a todos para a live onde podemos alargar os horizontes do entendimento que nos chega com esse capítulo 47, fiquemos com uma lição de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 47, Pacifica Sempre. Emmanuel comenta Mateus, capítulo 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nos diz, por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são os valores inarticulados de tua própria defesa. São as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Muita paz. Oração dos aprendizes. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiros da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho,
humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora. Assim seja.